Graça e paz, queridos irmãos. Convido-vos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 13, dos versos 17 a 21. Nós estamos nesse tempo trazendo uma série de estudos com o seguinte tema: pastoreando no deserto. E hoje vamos meditar nesse texto, Êxodo, capítulo 13, do versículo de número 17 a 21. E antes de lermos o texto, chamo a atenção dos irmãos. O povo de Deus estava distante da terra que Deus havia prometido. Se você olhar, quando Deus chama Abraão, faz uma aliança, e nessa aliança ele promete dar uma terra. Por várias circunstâncias, irmãos, que nós não temos tempo de mencionar, esse povo é levado ao Egito, e ali no primeiro instante eles são convidados. Porém, essa condição deles muda de figura à medida que eles vão crescendo, e o medo do faraó, do rei do Egito, ele começa a crescer diante de todas as investidas. O Egito estava em franco crescimento e eles tinham muito medo de perder, de serem derrotados nas batalhas que eles tinham para ter as tomadas as regiões, e eles então escravizam esse povo, o povo de Deus, meus irmãos. E esse povo, mesmo escravizados, o propósito é que eles não crescessem, mas isso não acontece, irmãos. E ele tem então a terrível ideia de matar os meninos. E é nessas circunstâncias, queridos, que Deus levanta um libertador, o grande Moisés, aquele que pela sua obediência, pela sua mansidão, era um tipo do Senhor Jesus, homem usado como instrumento de Deus, para que esse povo fosse liberto. Porém, queridos, não foi uma tarefa fácil. Essa libertação, ela teve várias circunstâncias, e a principal delas culminava nas pragas. E essas pragas, a gente já mencionou, ela não apenas teve um propósito de humilhar Faraó, ou humilhar todo o Egito, porque o Egito ficou em frangalhos, mas também toda a divindade que os egípcios tinham. Cada praga daquela representava um Deus que se dobrava diante de um único Deus, Criador dos céus e da terra. Esse povo está liberto, e eles estão à porta de um deserto. E é nesse contexto que se dá a nossa passagem. Assim diz a palavra do Senhor: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel no Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará. Daqui, pois, levarei convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo deserto, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Oremos. Pai, acabamos de ler a sua palavra e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor use de misericórdia com o teu servo que vai ministrá-la, e com todos nós que vamos ouvi-la. Senhor, possamos ter um entendimento correto da mesma, e nos ajude não apenas a sermos meros ouvintes, mas que o Senhor nos ensine através do teu Espírito Santo a sermos, ó Pai, obedientes, e que o Senhor nos dê a graça de colocarmos ela em prática no nosso dia a dia. Por favor, Senhor, a nossa oração é em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, o maior desafio do novo convertido, daquele que entende que Jesus morreu na cruz do Calvário por sua vida,
é que ele esteja debaixo da orientação do Senhor em todas as coisas. O maior desafio para um novo convertido é compreender que a Bíblia foi preservada, foi escrita e preservada, para que ele pudesse, através da sua palavra, ter a iluminação ou ter a direção do seu caminho. E feliz aquele que compreende, que busca essa direção do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, acima de tudo. Isso é um desafio, por quê? Porque nós somos tentados, queridos, a tomar decisões para onde aponta o nosso nariz, a andar por caminhos, queridos, que em muitos momentos satisfazem, não a vontade de Deus, mas os desejos da nossa carne. O texto lido mostra o Senhor dando direcionamento ao seu povo, após libertação que aconteceu no Egito, e diga-se de passagem, por mão poderosa. Já enfatizamos que o Egito precisou ser humilhado física e espiritualmente para que o seu faraó obedecesse o Senhor, libertando o seu povo com a última praga ali, durante esses mais de 400 anos que o povo permaneceu no Egito, e a maioria deles como escravos. Olhando para o texto, nós fazemos algumas observações, e a primeira delas é a narrativa quando Moisés diz, tendo Faraó deixado ir o povo, no verso de número 17. Eu confesso aos irmãos que enquanto preparava esse sermão, eu achei um tanto hilário essa afirmação de Moisés nesse momento. Todo o contexto, desde a primeira fala, quando eles vão conversar com Faraó, até a última palavra, a última praga naquela noite, quando todo primogênito na terra do Egito morreu, precisa ser lembrada. Não foi uma vontade simplesmente obedecida, aquela voluntariamente que Faraó teve, que ele tivesse tomado em deixar o seu povo, o povo de Deus, ir embora. Não foi. Faraó não queria que esse povo fosse embora, eram seus escravos. Por sua vontade eles estariam no Egito até hoje, continuariam a ser escravos. Mas nós observamos, meus irmãos, na narrativa do Êxodo, que o Senhor foi cercando Faraó de todos os lados com pragas enviadas, até quando esta última, como enfatizado, a morte dos primogênitos. Moisés chama, ou Faraó chama Arão e Moisés e diz, levantai-vos, lá no capítulo 12, versos 31 e 32, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado como tendes dito, ide-vos embora e abençoai-me a mim também, diz o texto. E mais, o verso 33 do capítulo 12, os egípcios apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. Os egípcios expressavam muito bem a urgência na saída desse povo, como eles disseram, se vocês não forem embora, seremos dizimados. Qual era a saída de Faraó? Somente deixar o povo ir embora. Deixado não, a coisa foi um pouco mais dramática. Ele implorou para Moisés e Arão retirarem o povo do Senhor do Egito. A segunda observação no texto é a direção que o Senhor dá ao seu povo, meus irmãos. O texto diz, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Havia um caminho, queridos, mais perto do Egito até Canaã, um caminho que era feito pelos mercadores da época, em mais ou menos 15 dias, margeando o mar Mediterrâneo. Porém, esse não era o caminho que o Senhor tinha para o seu povo. Diga-se de passagem, nem sempre o caminho mais perto é o caminho que Deus tem para nós. Moisés nos mostra que o caminho mais perto era o caminho dos filisteus, passando pela terra de um povo valente, de guerras, terrível. Este povo do Senhor não estava preparado para enfrentar uma guerra, eram pedreiros e não guerreiros.
seriam tentados diante da iminente guerra a voltarem para o Egito, como o texto diz: o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. O caminho foi de deserto adentro. O texto nos diz que, porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e esse deserto adentro, essa peregrinação durou nada mais, nada menos do que 40 anos. O deserto, meus queridos irmãos, foi um lugar de tratamento para o povo de Deus. E que lugar melhor teriam senão a vastidão do deserto? Ali foi a escola. Aprenderam na teoria, tendo Moisés como professor, e ao mesmo tempo tendo um grande campo no deserto, como um local de prática, de viver na direção e na dependência do Senhor. A terceira observação do texto está no fato das ossadas de José serem levadas, e isso no verso 19, onde diz: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará, daqui pois levarei convosco os meus ossos. Essa parte do texto, meus irmãos, faz menção a uma promessa feita a José, de que quando o Senhor visitasse o seu povo, os seus ossos seriam levados do Egito para a terra de Canaã. Esse registro está em Gênesis 50, verso 25, onde José faz esse povo jurar que os seus ossos seriam transportados. E o cumprimento dela em Josué capítulo 24, verso 32, quando diante de toda a peregrinação, a promessa foi cumprida, e lá em Siquém, na terra prometida, os ossos de José são enterrados. A menção de cumprir a promessa está no fato da certeza de José que o Senhor visitaria o seu povo de maneira libertadora, de que aquele lugar, o Egito, não seria o lugar da morada eterna dos seus ossos, e nem do povo do Senhor. Tudo o que estava acontecendo naquele momento fazia parte de uma certeza de que tudo estava em curso. O povo não ficaria para sempre no Egito, voltaria para Canaã, e o pedido para levarem os ossos de José fazia parte dessa convicção. Quarta observação é a presença do Senhor com eles durante todo o tempo de peregrinação. Versos 21 e 22 diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Queridos, durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o povo hebreu por onde o Senhor queria levá-los. Mesmo sendo Moisés um profundo conhecedor daquele lugar, daquele deserto, ali Moisés transitou nada menos ou nada mais do que 40 anos como pastor de ovelhas. Inclusive o chamado de Moisés aconteceu no Monte Horebe, que nada mais é do que o Monte Sião, um local que fica na planície do Sinai. Não seria pela capacidade de Moisés. Moisés era apenas um instrumento do Senhor para conduzir o seu povo, para falar o que Deus queria, para trazer a orientação que Deus já havia colocado no seu coração para o seu povo. E à noite, queridos, nós temos a presença do Senhor através de uma coluna de fogo que ia adiante deles, clareando o caminho e ao mesmo tempo aquecendo o povo do frio escaldante do deserto. Eles tinham que andar de dia e de noite, conforme nos ensina o texto. E nesse primeiro instante, essa era a ordem expressa do Senhor. Não poderiam perder tempo. Há relatos, queridos, entre comentaristas, e o principal deles, um italiano chamado Umberto Cassuto, que viveu ou morreu, desculpe, em dezembro de 1951, e ele comenta o livro de Êxodo, e ele diz que a nuvem de fumaça de dia e fogo à noite era constantemente usada por guias que levavam caravanas como sinal para que esse povo chegassem ao seu destino. Os guias iam à frente, às vezes distanciavam para ver se não havia perigos, e o sinal para eles prosseguirem era a fumaça. Não tinha celular, nem e-mail.
e à noite o clarão de fogo dava ao norte que eles deveriam seguir. Queridos, os guias da época provocavam as fumaças, o fogo deles apagava com o tempo, mas para o hebreu, o sinal de que eles não se perderiam no deserto, que seriam guiados ao destino pelo seu libertador, era uma nuvem durante todo o dia e um clarão de fogo durante toda a noite. E o significado disso, queridos, é que o Senhor estava com eles, dirigindo suas vidas, conduzindo-os ao seu destino. O texto diz: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Pelo pouco tempo, queridos, trago algumas rápidas conclusões para os amados. E a primeira delas: foi Deus quem tirou o povo do Egito, da escravidão, levou para o deserto, pelo caminho mais difícil e distante. Foi o Senhor. Já enfatizamos, queridos, a saída do Egito não aconteceu por uma vontade tranquila de Faraó ou pela capacidade diplomática de Moisés, mesmo que no verso 17 isso tenha sido enfatizado, mas tudo aconteceu no tempo e pela vontade soberana do Senhor. Eu me lembro, queridos, quando eu era criança, em uma das minhas desavenças com meu irmão, a minha mãe chegava e falava assim: pede perdão, Marcos. E eu olhava para ela e para o meu irmão e falava: não. E ela de novo: pede perdão, Marcos. E eu: não. Ela pegava a varinha, me cortava na vara, e aí depois ela pedia: pede perdão, Marcos. E eu: perdão, Márcio. Faraó estava cortado de vara, o couro dele estava fofo, o Egito arruinado. E é nesse contexto que Moisés escreve: e Faraó deixou o povo hebreu ir. Parece até irônico, mas a gente entende a soberania do Senhor nesses atos. O verso 17 ainda diz: Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, foi Deus que não levou. Verso 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Verso 21: o Senhor ia diante deles. Nós vemos totalmente a ação desse Deus, soberanamente conduzindo a história e conduzindo o seu povo. O caminho direcionado pelo Senhor era o mais longe, o mais difícil, o que teria mais dificuldades, mas seria o caminho perfeito de Deus para o seu povo. Em todo esse caminho o Senhor protegeria esse povo e trataria dos seus corações idólatras, da sua desconfiança no sustento do Pai, ou seja, os seus corações incrédulos, pecaminosos, e isso por um longo período. Queridos, por vezes temos a impressão de que esse, para muitos, é o modus operandi do Senhor. Muitos irmãos têm seus corações convertidos e são levados pelo deserto adentro para serem tratados por Deus, para serem purificados, ou na linguagem do apóstolo Pedro, para serem depurados pelo fogo. Para muitos de nós, queridos, a conversão não é sinônimo de vida fácil. Não é. Muitos enfatizam: é só bênção, e de repente não é o seu contexto. Geralmente é deserto, é sofrimento, é viver na dependência do Senhor, é viver apenas com o maná, é tirando literalmente, diariamente, a água de pedra. Mas é nesse lugar que Deus nos leva para aprendermos dele. E se você, meu irmão, está vivendo nesse deserto, não reclame, aprenda, tenha um coração inclinado para a palavra do Senhor, acalme esse coração, descanse no Senhor, apenas obedeça a sua palavra e caminhe. Segunda conclusão: nós precisamos sempre lembrar da aliança do Senhor com o seu povo. Ao citar o juramento de José, que José fez os hebreus prometerem de não deixarem os seus ossos no Egito depois da sua morte,
nós somos lembrados, queridos, da aliança do Senhor com os patriarcas e consequentemente com seus descendentes. José sabia da aliança do Senhor com Abraão, com Isaac e com Jacó seu pai, de que mesmo passando um tempo no Egito, isso já tinha sido dito a Abraão, eles voltariam para a terra que por promessa era deles. Observe o que Deus diz em Êxodo capítulo 2, no verso 24, diante do clamor do seu povo. Assim diz a palavra de Deus: ouvindo Deus seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e com Jacó. Tudo o que estava acontecendo com o povo era fruto da ação do Deus da aliança, do Yahvé, que prometeu a terra ao seu povo e que para sempre seria o seu Deus. Essa aliança não implicaria apenas na conversão dos seus eleitos, mas na condução dos mesmos para o futuro lar e para nós, o lar celestial, prometidos para aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu e você precisamos nos lembrar que servimos um Deus da aliança, que prometeu ser o nosso Deus e pastorear as nossas vidas em todo o tempo que nos resta aqui na terra. Ele prometeu ser o Deus daquele povo, então Ele seria, como Ele foi, como Ele é, as suas promessas seriam cumpridas, a condição do pacto, da aliança deveriam ser aplicadas em suas vidas. José compreendia isso, e você compreende que o Deus que você serve tem uma aliança de vida graciosa na pessoa do seu filho contigo? Terceira conclusão: diante da caminhada no deserto, esse povo não estaria a sós. Não importa o tempo, se fosse 40 dias, 40 semanas, 40 anos, eles teriam a companhia do Senhor em toda a sua peregrinação. Essa companhia, queridos, seria pedagógica em todos os momentos. Eles seriam sustentados e direcionados pelo Senhor, mas também tratados, teriam que se submeter ao Senhor, e isso muitas vezes aconteceu através da dor. Isso é a presença de um pai amoroso que disciplina os seus filhos a quem Ele ama. A presença na nuvem e no fogo era a presença pastoral de um Deus, e eu creio piamente que isso acontecia através do Senhor Jesus. Nuvem e fogo eram sinônimos em vários momentos registrados no Pentateuco da presença do Senhor. Alguns exemplos: Êxodo 33:9 diz que uma vez Moisés, dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Números 12, verso 5, dessa nuvem veio a voz do Senhor, que chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Números ainda 31, verso 15, o Senhor, através de uma coluna de nuvem, apareceu a Moisés e a Josué e lhes falou. Não apenas em uma coluna de nuvem, mas também em uma coluna de fogo. O Senhor estava presente pastoreando o seu povo. O fogo também foi sinônimo da presença do Senhor. Lembram da sarça ardente? Que queimava e não se consumia. Deus falou através dela. Esse fogo, diz Gerhard von Groninger, no livro Revelação Messiânica do Antigo Testamento, simbolizava a presença de Cristo como luz em meio às trevas, no acampamento e para o caminho de Israel. João, tanto no capítulo 8 como no capítulo 12, em especial no verso 46, ele diz a respeito de Jesus: eu vim como luz para o mundo. Eles tiveram o pastoreio do próprio Senhor Jesus, através da direção, da proteção, não apenas espiritual, mas física, diante do escaldante sol e do frio terrível, como registrado em Salmo 105, verso 39. Viram o maná chovendo do céu, água brotar da rocha, viram muralhas ruírem e exércitos serem derrotados, e muitas vezes sem ao menos pegarem em armas. O Senhor esteve com eles.
Os desobedientes e impenitentes, queridos, como diz o pastor Hernandes, viram no deserto seu cemitério, mas os obedientes contemplaram a Canaã prometida, conforme prometida pelo Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus está conosco. Mateus 28, 20, o Senhor faz essa promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus habita em nós, e o Senhor dirige as nossas vidas por intermédio da palavra do Senhor. Obedeça-o, por mais longo que seja, o seu caminho sempre é o melhor, tem vida, e esse caminho, repito, é o próprio Senhor Jesus, como caminho, verdade e vida, e que ninguém vai ao céu senão por Ele, sempre obedientes à sua palavra. Por fim, o propósito dessa condução é que alcancemos a Canaã celestial. O propósito daquela jornada era a terra que mana leite e mel. O final daquela longa jornada seria habitar em uma terra realmente boa, que de fato seria deles, que o próprio Senhor os tinha dado. Irmãos, todos nós que cremos em Cristo caminhamos para o mesmo propósito, a Canaã celestial, o lugar que Cristo foi preparar para todos que nele creem. O nosso fim não é aqui nesse mundo. A nossa esperança não está fundamentada apenas nessa vida. Se fosse, como diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. O certo é que neste deserto, que é este mundo, que o Senhor nos leva para tratamento, somos conduzidos pelo Supremo Pastor das nossas almas, em aliança graciosa com o nosso Senhor, e olhando firmemente para Cristo, almejamos a coroa da justiça, preparado para todos aqueles que amam a vinda de Cristo, e habitaremos para todos sempre com o Senhor. Uma rápida aplicação: no deserto que de repente você esteja vivendo, não desista, não volte para o Egito, para a escravidão. Saiba que o Senhor não te dará lutas que você não conseguirá lutar. Em muitos momentos a palavra de Deus nos instrui, fugir. Ele não fala para lutar, porque o Senhor conhece a nossa estrutura. Saiba que o Senhor não apenas não te dará esse tipo de luta, mas que quando elas vierem, nós seremos fortalecidos por Ele, e com sua bênção, nós vamos romper, sempre dando um bom testemunho de Cristo. Eu encerro dizendo: você não está só. Cristo diariamente nos pastoreia. Aquela promessa de estar todos os dias pastoreando o seu povo é a mesma promessa do Senhor para cada um de nós. Obedeça, que Deus nos ajude. Vamos orar?